Então vamos para mais um encontro nosso dessa série Como o chinês encontrou semelhança entre elemento, função energética daquele órgão e função psíquica daquele órgão. Ora, nesse mês de maio falamos do elemento terra, e aí uma das primeiras coisas que eu gosto de pensar no elemento terra é que a direção, segundo o chinês, a teoria de base da medicina tradicional chinesa, para o entendimento do movimento terra, do elemento terra, é que a direção energética é para o centro. E isso imediatamente faz conexão com a função energética daquele órgão, qual seja de transformar e transportar. Ora, o que aqueles alimentos e bebidas que foram direcionados para essa dupla chamado baço e pâncreas, entendido assim para o chinês do ponto de vista funcional como um mesmo órgão, aqui fazendo uma divisão entre o trabalho do baço de sustentar, dentre outras coisas, os órgãos, ou cuidar da musculatura lisa, e do pâncreas de fabricar todos aqueles marcadores, aqueles catalisadores, aquelas enzimas que vão ajudar na lise, na quebra da vulgaridade, assim como eu gosto de falar em sala de aula, da vulgaridade dos alimentos e bebidas e transformar em energia dos alimentos e bebidas, na volatilidade daquilo que se pôde extrair. Tem um exemplo que eu gosto muito, mais uma alegoria dessas que eu tenho tentado empreender nesses anos, de estudar com aqueles que procuram a escola. Não gosto de falar, de ensinar, eu estudo junto. E aí uma coisa que eu tenho há algum tempo utilizado nas salas de aula é pensar a cana-de-açúcar. Portanto, o que seria ali na classificação, na categorização do que é yin, do que é yang, do que é qi na cana-de-açúcar. Ora, o yin é aquilo que depois de passar essa cana no engenho, ali naquele utensílio para se fazer a extração do suco, a parte que sobra, a parte material que dá para a gente utilizar e fabricar ali uma esteira, dá para a gente construir aquele apoio para os pratos à mesa, sandálias, enfim, o bagaço dessa extração, entendido como yin, e que tem essa serventia estrutural, a capacidade química, funcional, orgânica dos elementos químicos encontrados na extração desse suco, sacarose, por exemplo, que vai startar, que vai ignitar, que vai iniciar um processo metabólico, entendido então como yang, que é a capacidade funcional daquele órgão ou daquela víscera. Quando a gente estuda esse tipo, essa polaridade, qual seja o yang, e o que seria a energia, o qi, é a capacidade de se extrair daquilo um combustível, qual seja o álcool. Então, quando pensamos na dupla baço e pâncreas, numa das primeiras funções dessa dupla, entendida pelo chinês como um único órgão, é uma dupla que faz uma parceria muito consistente entre dar conta do processo metabólico, usando tanto a sustentação, a recepção do material, quanto a fabricação desses catalisadores, desses marcadores, dessas enzimas. Então, quando a gente pensa numa primeira função energética do órgão baço-pâncreas, automaticamente a gente pensa na característica energética do elemento terra. Porque, segundo a bibliografia, a direção energética da terra é para o centro. E aí logo me vem aquela alegoria de quando a gente está cozinhando as coisas no fogão a lenha, a gente monta ali um fogão artesanal, a gente faz exatamente isso, A gente direciona aquele pedaço ali da madeira que está sendo consumido para fabricar o fogo de maneira mais concêntrica possível, Então a gente direciona aquela chama para o centro. E aí isso, nessa chama concêntrica, favorece a eficiência e eficácia do cozimento
dos alimentos e das bebidas para eles serem então transformados em energia, sangue e líquidos corpóreos. Então, uma das primeiras funções do órgão baço-pâncreas e a sua parecência com o elemento terra está aí no fato da direção da terra do ponto de vista energético ser para o centro que favorece esse direcionamento eficiente e eficaz do fogo para o cozimento dos alimentos e bebidas. Ora, outra coisa que fica muito marcante do trabalho do sistema baço-pâncreas em relação ao elemento é que da terra nós retiramos os metais mais nobres, né? E os nossos principais alimentos. Então, quando a gente falar do metal no próximo mês, a gente vai não entender do ponto de vista patológico como um excedente, mas como tudo aquilo que pôde da seiva ser consumida aí nessa relação, né, de promoção. Primeiro pensando na madeira e na seiva agora dessa madeira consumida pelo fogo, que inclusive surge a partir da madeira, e essas cinzas que vão adubar a terra, fazendo com que dali a gente retire todos os nossos tubérculos, todos os nossos alimentos, e os animais, inclusive, que consomem esses vegetais, esses alimentos, serão aqueles que a gente também vai se beneficiar, né, como fonte de proteína, como fonte energética do consumo dessa carne, que também se alimentou daquele alimento concentrado ali na terra. Então, retomando o entendimento em sentido horário da constituição, né, das 5 fases, dos 5 elementos, uma madeira consumida depois de atingida por um raio, fazendo surgir o fogo que consome essa madeira de tal maneira que a seiva cai, repousa na terra, aduba essa terra de tal maneira que é possível que nós retiremos dali os nossos principais alimentos, a fonte de carne que consumimos antes, consumindo esses principais alimentos, e torna a dizer, não como um excedente do ponto de vista de uma energia ruim ou incorreta, mas aquilo que não pôde ser sorvido como alimento, condensado com os metais nobres, ouro, prata e diamante, que vão, se dissolvidos, dar origem ao próximo elemento que nós vamos tratar dele no nosso último encontro dessa série dos elementos, qual seja a água em julho. Então, o metal que vamos juntos estudar em junho vai ser este concentrado aqui agora do que a gente vê na Terra como excedente, insisto, não como uma energia ruim para se entender o excedente, mas sua condensação, sua concentração no mais profundo da Terra, que vai ser o metal, nosso encontro de junho. Ora, então, outra parecência, outra similaridade, outra relação direta, né, da Terra com o sistema funcional energético baço-pâncreas é esse de ser responsável por metabolizar, concentrar, sedimentar os nossos principais alimentos. Retiramos da terra e retiramos no sistema funcional energético do funcionamento baço-pâncreas esses mesmos alimentos para o nosso funcionamento fisiológico. Então, alimentos que vão ser transformados por esse órgão baço-pâncreas em energia, sangue e líquidos corpóreos. E aí, falar da função psíquica, que se parece ou que é a mesma coisa da metabolização dos alimentos e bebidas, é ali o lugar do psiquismo, ou o lugar onde se realiza essa função psicológica de assimilação de um conceito e sua acomodação. Sua acomodação que vai inaugurar um campo memorial. Então, falar de memória anterógrada é falar de acabei de assimilar o conhecimento sobre um objeto que o fogo, elemento que dá origem à Terra, iluminou, focou, então viramos aquela luz para aquele objeto. E aí, a partir do momento em que iluminamos aquele objeto, então que o sensorializamos,
agora vamos percebê-lo. Então, uma função psíquica, uma entidade psíquica ocidental conhecida como senso-percepção, é realizada aqui, à luz da teoria da medicina tradicional chinesa, por dois órgãos. O coração, que vai fazer as recepções sensoriais, já que no nosso encontro do mês de abril identificamos essa luz deitada sobre os objetos, e de tal maneira que, uma vez iluminados, eles podem ser capturados pela sensorialidade, por mais de uma até sensorialidade, mas no campo de onde encontramos palavras, a sua percepção. Então nós vamos conhecer por primeiro, graças à função psíquica confiada ao sistema baço-pâncreas, ou reconhecer, tão logo seja iluminado pelo elemento fogo aquele determinado objeto, tão logo agora esse elemento, esse sistema baço-pâncreas reconhecer, caso já tenha sido registrado na memória aquela apreensão. Então, funções psíquicas confiadas a esse momento do dia em que parte da substância Shen se confia ao sistema baço-pâncreas: inteligência, pensamento, memória anterógrada, cognição, portanto a capacidade de aprender, assimilar e acomodar, atenção e trabalho, a palavra elaboração, ação de trabalhar a inteligência, que vai então dar origem a essa função chamada pensamento. Tudo isso é função psíquica deste órgão, deste elemento terra, órgão baço-pâncreas, e a função de, assim como o elemento concentra aqueles nutrientes da seiva, assim como esse sistema baço-pâncreas transforma e transporta alimentos e bebidas em energia, sangue e líquidos corpóreos, assim também o substrato inteligência que nos é legado na Constituição. E quando falarmos do elemento água, vamos ver que a concepção, o constitucional, está reservado lá. Então, herança paterna e materna vai, como esse substrato, ser a base, a terra suficiente para que se possam trabalhar cozimentos de conceitos. Então, a palavra, se a gente puder fazer uma alegoria, o cartório de registro de notas é esse sistema baço-pâncreas, onde uma palavra é capturada para conter um significado, e a capacidade de trabalhar essas palavras registradas ao longo de uma vida de aprendizado para que elas possam, tal qual propõe a palavra elaboração, ato de trabalhar, labor, trabalho, a inteligência, substrato que nos é legado e que nós vamos aprimorando, conservando e estimulando para que nós consigamos o maior número possível de conceitos, de palavras que nos servem para identificarmos, para colocarmos um nome e, a partir do nome que lemos, o significado. Ora, isso vai ter profunda conexão com o ambiente, tal qual propõe a medicina tradicional chinesa, na sua égide, que é o holos, que é o todo, porque a restrição ou a amplitude de um conceito dar-se-á em face desse meio onde o sujeito está inserido e se propõe manter ou modificar. Outro trabalho funcional do elemento terra e que é similar ao sistema baço-pâncreas a terra, uma vez que condensa, que sedimenta, que estabelece o assentamento dessa seiva, organiza de tal maneira esse solo que se pode constituir, sustentar edificações aí. Então, se a gente pensar, por exemplo, no fenômeno acontecido de recalque do solo lá em Pisa, nós temos aquela torre que sofreu o recalque do solo, o sedimento do solo. Ora, aquele solo cedeu seguramente por fenômenos
que os estudiosos podem relatar, né? As pessoas que têm acesso a essa informação, aquilo que a gente puder recuperar como leitura, mas aqui nos cabe usar como alegoria para perceber que é preciso uma boa sustentação, uma boa organização da terra para que as estruturas se sustentem. Ora, imediatamente ao pensarmos isso, reconhecemos a capacidade do baço, sobretudo na sua energia, nisso que, trazendo aqui a alegoria da cana, nos surge como o representante alegórico do Ti, qual seja o combustível, né, o álcool. Aqui também é o Ti, essa energia elétrica, a grosso modo, sem querer empobrecer o conceito, que vai lutar de maneira inversamente proporcional contra a lei da gravidade, ou seja, contra o Ti da Terra, que puxa todos os nossos órgãos para baixo, exatamente porque nos mantém fixados ao solo. Então, nossas pálpebras, nossas mamas, nosso assoalho pélvico, onde estão os nossos órgãos genitais, os nossos intestinos e, sobretudo, não só os órgãos, né, esses maciços internos, como as vísceras e suas paredes lisas. Então, entendemos aqui como toda a musculatura lisa, já que pensamos lá na madeira os músculos estriados e tendões como formas de movimento, aqui uma configuração do tecido muscular diferenciado em relação à madeira, que é um tecido liso, a constituição de todos os órgãos, de todas as vísceras e, sobretudo, dos vasos sanguíneos, que também tem essa configuração lisa de tecido. Então, uma função confiada ao sistema baço-pâncreas, entendido na teoria de base da medicina tradicional chinesa, qual seja de governar o sangue, já que vimos que comandar o sangue como logística é função do elemento fogo, ou seja, do órgão coração, né, estudado por nós no nosso encontro do mês de abril, no mês anterior. Aqui trocamos a palavrinha de comandar o sangue, que é responsabilidade do coração, como aquele que faz a logística de para onde o sangue vai, mas aqui no sistema baço-pâncreas de governar o sangue. Então, se nós tivermos uma empresa que dá muita atenção às estradas, né, a condição das estradas, marcos na pista, placas, enfim, tudo aquilo que é necessário para que este veículo trafegue sem atravessadores, sem acidentes, sem prejuízos, aqui nessa estrada chamada vaso sanguíneo, é função do baço, sobretudo na sua energia, manter as estradas em perfeitas condições de utilização do veículo, que mês que vem nós vamos estudar, confiado ao pulmão, o transporte do corpo, já que ele é o órgão mar do Ti. Nós vamos entender esse Ti como esse veículo que dentro leva água e sangue, e aqui não romper o alambrado dessa estrada, porque do contrário esses veículos caem, né, nas ribanceiras. Aqui uma alegoria para dizer: se eu não tiver saúde do Ti do baço, eu terei fragilidades vasculares e aí terei extravasão tecidual. Então, quando nós temos um adoecimento da energia do baço, nós identificamos naquele paciente que nos chega equimoses, hematomas, sem que às vezes a pessoa precise esbarrar em lugar algum. E aí nós podemos, inclusive, recuperar a alegoria da madeira com as suas raízes insando pela terra. Se plantamos um flamboyant na calçada, no nosso portão, quando essa árvore, que é de grande porte, atingir uma fase adulta, aumentada ali, progressiva do seu crescimento, passando da conta, vai estourar a terra. É quando essa madeira lá excedida pela raiva, já estudada por nós na abertura desses nossos encontros, vai ser o responsável por estourar a terra. Então, nós já ouvimos relatos, né? Temos esses registros clínicos de pacientes que no momento de
irritabilidade, de acusação ali nas relações interpessoais, a raiva faz com que logo em seguida apareçam manchas pela pele. Ora, é exatamente disso que tratamos aqui. Quando a madeira excede ou quando nós temos uma quantidade ou qualidade de terra inferior, ela não vai suportar a presença dessa madeira e essa madeira vai estourar a terra, rompendo a capacidade do Qi desse órgão de manter vasos sanguíneos saudáveis e aí então uma extravasão tecidual. Aqui também falamos de sustentação desses órgãos, né? Esse Qi fazendo força contrária ao que eu estou chamando de Qi da terra ou a lei da gravidade que puxa os nossos órgãos para baixo. Então uma saúde do sistema baço-pâncreas, sobretudo no Qi desse órgão, é fundamental para que os órgãos não pendam, não caiam. Do contrário, nós encontraremos aí então varizes, blefaroptose, que é queda de pálpebra, e queda de assoalho pélvico, né, com prejuízos aí, inclusive da manutenção, da sustentação dos intestinos, onde o paciente vai identificar prolapsos hemorroidários, né, mamilos hemorroidários e uma dificuldade de controle do esfíncter, de tal maneira que pode ter perda involuntária das fezes, além do que, se falta fogo bom, que nós nomeamos como Yang, a esse sistema baço-pâncreas, o que nós vamos identificar? Não só uma não capacidade de transformar a termo, a contento, alimentos e bebidas em energia, sangue e líquidos corpóreos, nós vamos identificar, por exemplo, alimentos não digeridos na evacuação, uma inconsistência do bolo fecal, onde o paciente pode fazer fezes mais pastosas ou uma recidiva de quadros diarreicos e assim também, na mesma hora, uma incapacidade de metabolizar conceitos. É quando a pessoa tem a impressão de que ela entendia determinada matéria ou determinado assunto e agora fica difícil de recuperar isso, de continuar no processo de entendimento de determinada circunstância, porque está faltando o fogo bom, que assim como no campo estrutural, funcional de metabolizar alimentos e bebidas, aqui no campo psicológico não é capaz de metabolizar conceitos para que as ideias se tornem claras e a pessoa siga com aquele raciocínio, né, e a adoção de um comportamento indicado para aquilo que aponta ali sua capacidade de percepção da circunstância na qual ele está inserido. Ora, isso também fala na perda, na diminuição desse Yang, de uma dificuldade de voltar o pensamento para aquilo que se executa. Então, se no nosso encontro passado nós falamos de concentração, que é voltar a luz do fogo para os objetos que se deseja capturar pela consciência, aqui no campo da percepção, nós tem uma coisa que em sala de aula eu gosto de falar, que é missa de corpo presente. Eu tenho alunos assentados, com seus olhares voltados para mim, mas que quando eu sigo em direção a eles, se eu abordo, por exemplo, até para a gente estudar isso junto, sem prejuízo, claro, do nosso clima ali, num clima amistoso, mas eu falo, não é fulano, não é fulana, e a pessoa começa a rir e fala, não, professor, desculpa, eu viajei aqui. E a gente ri daquilo ali, enfim, isso nos ajuda inclusive a trazer de novo o entendimento do material que a gente está tratando e sobretudo reforçar esse tragar da nossa atenção para outro campo. Então, eu estou concentrado, estou assentado, estou obediente ao que pede aquele vínculo social, qual seja assentar e voltar o meu olhar para aquilo que traz o professor, mas o meu pensamento, então a minha atenção está no outro lugar. Então, aqui a atenção sob responsabilidade desse sistema baço-pâncreas se faz
de maneira eficiente e eficaz quando nós temos saúde da energia desse órgão, que vai estimular o yang deste órgão, qual seja a sua função, para voltar a atenção e articular os conceitos, metabolizar as palavras daquilo que sensorialmente o coração encaminhou para ser percebido, conhecido ou reconhecido. E aí então a execução favorável da memorização anterógrada, que é uma memória recente do que eu acabei de ouvir, do que eu tomei ontem como alimento, do planejamento do dia anterior. E quando isso ficar repetitivo, quando me lembrar de garfo, da palavra garfo e do conceito, ou seja, para que serve aquele utensílio, faca, colher, xícara, água, copo, tudo isso que vai constantemente ser necessário que a gente recupere, isso vai sair desse guardado momentâneo do sistema baço-pâncreas e ser confiado ao elemento que nós vamos ver por último, que é o elemento que nós vamos estudar em julho, que é o elemento água, onde eu tenho ali substrato fluido para registrar essas coisas que são constantes no nosso dia a dia, que a gente não precisa pensar sobre elas. Elas são automatizadas no seu imediato reconhecimento e entendimento da sua função, enfim, ali, do que ela traz como conceito. Ora, pensar então no sistema baço-pâncreas como esse que cozinha alimentos e bebidas e que cozinha conceitos para que a gente então consiga ter o fruto do que é funcional psíquico nessa tríade aqui da relação terra, função orgânica, função energética e função psíquica, qual seja metabolizar, sedimentar, concentrar, todos esses termos que cabem para o elemento terra. Ora, e por fim, a sua capacidade de abrir-se na boca quando se pensa em fisiologia energética desse sistema baço-pâncreas, porque a sua sensorialidade vai ser o paladar. Então vamos precisar da mucosa, vamos precisar da mucosa bucal para identificar sabores. E essa é uma função sensorial desse elemento. Ora, foi um prazer mais uma vez ter a companhia de vocês no estudo desse elemento, desse órgão baço-pâncreas e dessa função psíquica, e a gente se encontra já para estudar no próximo elemento, qual seja o metal. Até lá!